E aí, meus queridos e minhas queridas, muito bem-vindos a todos, como é que vocês estão? Seguinte, hoje me pediram para fazer o top 10 de jogos de PlayStation, do 1 ao 5. Então vamos lá, basicamente, sou mega fã, vou trazer para vocês aqui meu top 10 pessoal. Roda a vinheta. Então vamos lá. Seguinte, não é um top 10 do melhor ao pior, tá? São apenas dois dos meus favoritos de cada geração de PlayStation. Até porque elencar isso seria quase impossível nessa situação. Não tem como definir exatamente, tá? Eu tive que pensar muito e tirar muito jogo do que eu queria, mas vamos lá. Começando com o PlayStation 1. Lá temos duas peças fundamentais para o meu amor de RPGs. No vídeo anterior falei obviamente de Final Fantasy, falei que é minha franquia favorita e obviamente Final Fantasy VII está aqui nessa lista. Final Fantasy VII, a gente acompanha a história de Cloud junto de outros personagens muito importantes para a história, que são Tifa, Barret, Aerith principalmente, e acaba ocorrendo muitas situações de emoção, de conflitos pessoais dos personagens que você acaba se envolvendo diretamente. Eu acho que esse é um ponto muito forte nos JRPGs, enquanto outros RPGs, né, os Western RPGs, trazem uma certa liberdade, né, em questão do personagem principal não ter bem um caráter formado e você ter várias opções, né, de escolhas, ou às vezes eles têm já uma posição, um tipo de personalidade, e ainda assim você tem como definir, né, as respostas que ele vai dar. O Final Fantasy, basicamente, todos eles seguem uma linha direta, então você tem os personagens que acabam indo de um ponto pro outro, mas toda a história é contada direitinho, ela é muito bem polida e você acaba se afeiçoando a esses personagens. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que me fizeram me apaixonar tanto pelos RPGs, principalmente pela a saga de Final Fantasy. Além dele, nós temos Brave Fencer Musashi, jogo pouco conhecido, tá? Eu diria, ou pelo menos pouco falado. Brave Fencer Musashi é um RPG já saindo dos moldes ali dos combates por turnos, que era muito comum até então, indo para um combate um pouco mais aberto, um pouco mais direto ali, com alguma inspiração em um Zelda mais antigo que ele tinha direto, quase um hack and slash, talvez muito mais voltada para a ambientação oriental. A gente tem basicamente todo o cenário japonês ali e tem uma história muito boa. Musashi, ele vem de um universo paralelo e ele acaba tendo que se envolver numa confusão que ele não queria estar. Ele deixa bem claro que não era dentro dele se envolver naquilo, mas ele acaba indo. Brave Fencer Musashi tem um sistema dia e noite que eu achei muito interessante para a época, onde se você não descansar, o Musashi ele acaba tendo debuffs, podemos dizer assim, e isso implica em dificuldades maiores para você combater e enfrentar os desafios. Vamos agora ao PlayStation 2, elevando um pouquinho aqui a questão dos gráficos. Assim como no PlayStation 1, comecei pelo meu favorito de fato, que era o Final Fantasy VII, farei o mesmo com o PlayStation 2, tá? Lembrando que isso aqui é minha classificação pessoal do negócio. Vou começar pelo Final Fantasy XII no PlayStation 2. Acho que, embora seja muito detestado basicamente por muita gente, né, do fandom, principalmente o personagem principal, eu amo esse jogo. Final Fantasy XII pra mim é uma obra-prima, tá? Ele tem muita inspiração ali, muitas coisas de Star Wars que eu também adoro. Então pra mim é juntar o melhor dos dois mundos, tá? Final Fantasy XII também tem ali o mesmo de outros Final Fantasies. O personagem principal tem a sua história. Do Ven é um pouquinho mais complexa, que ela não é tão direta quanto a do Cloud, por exemplo. Mas ele tem o seu peso, sua importância. Muita gente acaba não entendendo isso e acha que ele é um personagem genérico, quando de fato não é. A questão do Ven é que ele muda durante o jogo. Ele tem avanços e progressões em questão dos motivos dele. Além dele, tem também Kingdom Hearts 1 e 2, eu vou acabar tratando aqui, porque pra mim a franquia como um todo, diferente de Final Fantasy, não são histórias separadas. Kingdom Hearts é uma sequência direta, tanto 1 quanto 2 pra mim são magníficos. Toda a saga, de fato, pra mim é incrível, mas vou tratar apenas dos dois aqui. Em Kingdom Hearts nós temos Sora buscando ali recuperar os seus amigos, Riku e Carrie,
e acaba se separando deles logo no começo do jogo, um evento que não tem muita explicação ali no comecinho, e ele acaba ficando meio perdido, mas ele acaba encontrando o Donald e o Pateta. Pois é, né? A gente tem ali personagens da Square e personagens da Disney juntos. E eu acabei de perceber que até agora os 4 jogos que eu falei, todos eles são da Square. Olha só que magnífico. Final Fantasy, obviamente é da Square, e o Musashi também era da Square, da antiga Squaresoft. Depois passou a ser Square Enix, mas todos os 4 até aqui, tudo da Square. Olha só, Square me patrocina. Ok. Square Boy, é isso aí, olha. Não sou sonista, eu sou Square Boy. A gente tem ali os personagens da Square e da Disney, como eu acabei de mencionar. E temos personagens de Final Fantasy, temos personagens de várias histórias da Disney. Todos eles se relacionando de alguma forma. E temos então, no final das contas, Sora buscando seus amigos e o Donald e o Pateta buscando o Mickey. O Mickey sumiu. Mickey só some. Eu não sumi, não. Eu só fui dar um rolê. Quebrei o cara. Não devia ter feito isso. Passando agora para o PlayStation 3. Esse eu assumo, foi um dos que eu menos joguei. Pelo menos não vamos ter Final Fantasy. É pra glorificar! A Square, infelizmente, não me cativou tanto nesse ponto. Porque nós teríamos o Final Fantasy 13 nessa geração. Mas eu assumo que não é dos meus favoritos. Então no PlayStation 3 nós temos ali The Last of Us. Um marco da história da geração. Né? Seguiu até hoje, já virou série e tudo mais. Acho que não cabe muitas explicações, então vou só dar aquela pincelada aqui por cima. The Last of Us conta a história de Joel e Ellie no mundo pós-apocalíptico, onde a Ellie seria a esperança da cura e Joel tem todas as mudanças de personalidade dele com relação a gostar e cuidar de outra pessoa. E isso é um fato que cativa bastante as pessoas, essa relação dos dois ali. Além disso, nós temos também um jogo que pra mim foi muito marcante na geração, que foi o Assassin's Creed 2. Toda a saga do 2, né? Vai do 2 até o Revelations, eu acho ela muito boa. O 2 pra mim ele tem ali um quê a mais por conta basicamente da ambientação, que é na Itália. O que me pega um pouquinho ali, temos Leonardo da Vinci, nós temos Ezio, que acho pra mim é um dos personagens de Assassin's Creed mais carismáticos, na minha opinião. Eu acho que o Ezio ele tem muito potencial dentro da história de Assassin's Creed e talvez devesse ter sido aproveitado um pouquinho mais. Teria tudo bom, eu gostaria, tá? Não vou negar. Chegamos agora à geração do PlayStation 4. Temos ali 2 obras-primas. Acho que tem mais na verdade, tá? Mas eu vou pegar só 2 aqui, que pra mim, estourou. Tem um Final Fantasy nessa geração pra mim que bate bem, tá? Mas ele não tá aqui ainda. Tinha que escolher 2 apenas. E eu acabei optando ali por Ghost of Tsushima, que eu acho um jogo espetacular. Muito bem feito, muito bem desenvolvido. A história do jogo, ela é emocionante do começo ao fim. Ela tem ali o seu sistema de combate muito bem feito, muito bem estruturado. Você tem o desenvolvimento do personagem principal em relação à relação familiar dele, a invasão dos mongóis na região do Japão. Você tem toda a ambientação de um Japão feudal. E eu acho que isso foi muito, muito bem feito. E me bateu bem forte, tá? Não vou negar não. Eu sou fãzinho de muita coisa japonesa, de fato. Ainda no PlayStation 4, o jogo que mais me marcou essa geração foi definitivamente Horizon Zero Dawn. Horizon tem a história de Aloy e toda a questão de um futuro distópico, toda a relação dela com as máquinas, toda a relação dela com a própria tribo, onde no começo do jogo ela é uma exilada e ela acaba conseguindo retornar para essa tribo. Tem cenas muito marcantes, muito impactantes no jogo. Tem um combate excelente
Acho que tanto quanto do Ghost of Tsushima, inclusive. Então, em suma, a geração do PlayStation 4 pra mim foi uma geração muito forte, por conta desses dois jogos, que tem um sistema de combate excelente, gráfico, som. Chegamos então à geração do PlayStation 5. Vou deixar por último meu queridinho da geração para fechar com chave de ouro. Então vamos começar aqui pela sequência direta do jogo anterior que eu falei, que foi o Horizon. No PlayStation 5 nós temos ali Horizon Forbidden West. Forbidden West, ele saiu também para PlayStation 4, mas diria ali que foi um downgrade, né, que eles fizeram para conseguir rodar na geração anterior. Obviamente o PlayStation 4 ainda tem muito gás para queimar ali, mas em questão de qualidade gráfica, comparando as duas versões de PS4 e PS5, nós temos ali algumas diferenças muito boas, né, em relação aos níveis de desempenho. Então, obviamente, é um jogo para ser considerado da geração do PlayStation 5. Horizon Forbidden West é uma sequência direta da história do anterior, onde a Aloy continua sua jornada, né, agora, obviamente, eles consideram como uma região proibida, por isso o nome do jogo. Hello! E aí, a Aloy acaba enfrentando novas máquinas, novos inimigos, descobrindo um problema iminente para o mundo todo, né, que é a corrupção não só das máquinas agora, mas também da natureza. E todo o jogo se passa ali nessa busca dela para tentar resolver mais uma vez o problema e ser a grande heroína. E para fechar com chave de ouro, meu queridinho da geração, foi meu vídeo de review, de introdução aqui no canal. Final Fantasy XVI, obviamente. Quem diria, né? Mais um Final Fantasy na minha lista. Olha só. Não me diga! Final Fantasy XVI, obviamente, né? Vou falar muito do que eu já falei no vídeo anterior, mas, basicamente, Final Fantasy XVI, ele conta a história do Clive, toda a sua jornada para salvar o mundo, enfrentando vários desafios, vários inimigos. É isso. Você quer saber mais? Vê a review. É isso. Então é isso. Esses foram os meus 10 jogos, né? Que eu coloquei ali como talvez os melhores. Às vezes muda, né? Mas assim, meus 10 no momento são esses, tá? Tem, claro, algumas menções honrosas pra fazer. De todas as gerações, tem. E vai aqui agora. No PlayStation 1, gostaria de lembrar também que existe Harvest Moon. Um dos meus jogos, talvez o meu maior comfort game da vida. Eu tenho também Hércules. Não tava na minha colinha, tá? Isso eu assumo, não tava na minha colinha, eu pensei nisso depois. Mas Hércules de PS1 foi um jogo magnífico. Joguei muito, não vou negar. Tem 2 jogos do Hércules na geração do PlayStation 1. Um deles é o Hércules da Disney. E esse, de fato, merece uma posição nas minhas menções honrosas. Temos, claro, outro Final Fantasy no PlayStation 1, que é o 9. Que eu acho ele magnífico, tá? E foi muito difícil escolher entre ele e o Musashi para entrar na lista dos top 10. Eu acabei escolhendo o Musashi para não ficar Final Fantasy e Final Fantasy. E ainda no PlayStation 1 tem também Castlevania Symphony of the Night, que é um jogo incrivelmente importante na minha juventude. Joguei muito ele, tá? E pretendo jogá-lo novamente. No PlayStation 2, nas menções honrosas, vale lembrar aqui a existência de Final Fantasy X. Mais uma vez. Vale lembrar também a existência de The Godfather, que eu acho maravilhoso. Tava uma geração que estava envolta em GTA. Nós tínhamos ali no PlayStation 2 o Vice City, tínhamos o San Andreas, e sempre seguindo a mesma linha ali que o GTA sempre teve. E o The Godfather, ele teve uma boa inspiração nesse sistema de jogo, mas ele traz toda a ambientação do Poderoso Chefão, aquele cenário de máfia italiana em Nova York, uma coisa sensacional. E eu acho que um dos pontos que me ganharam nesse jogo, além da história, que tem muita coisa dos filmes, uma missão que eu me lembro que tem é do primeiro filme, aquela parte de um dos afilhados do Dom Vito, e eles vão atrás do cara que ele quer o papel no filme lá e o cara não quer dar, e aí ele acorda com a cabeça do cavalo na cama. Aquela cena é maravilhosa e tá no jogo. Você faz parte da missão, né? Tem uma missão que você faz parte do grupo que vai lá resolver esse negócio. Ainda no PlayStation 2, mais 2 RPGs que merecem minha menção honrosa. Um deles, o Rogue Galaxy, conta a história de Jester, que ele quer se tornar um pirata espacial, viajar pelo universo, e acaba acontecendo isso com ele,
em uma jornada que ele mesmo não poderia esperar. E o jogo é muito bom, tem várias coisas pra fazer, dá pra você curtir ali por muitas e muitas horas. Você fazer 100% ali, ó, como um RPG de fato merece, tem conteúdo. E, obviamente, outro RPG que eu não poderia deixar de citar é Dragon Quest VIII. No Play 2 eu gastei muitas horas ali jogando isso. Tem uma história, obviamente, como a maioria dos Dragon Quests, né? Não foge muito ali, que é você ter o seu grupinho e ir lá enfrentar o Lorde do Mal. Mas todo o desenvolvimento do jogo ele é muito bom, dá pra você se divertir bastante. O sistema de grinding dele é muito tranquilo também, ele não é uma coisa maçante, embora, né, seja um sistema de turno muita gente não goste, mas ele não é pesado nesse ponto. Partindo para o PlayStation 3, em questão de menção honrosa, tem ali Dante's Inferno, que eu acho que foi um jogo muito bom, muito bem feito. Ele traz ali toda a história, uma releitura, na verdade, da história da Divina Comédia. E é muito bem feito, é um sistema de hack and slash. Ele segue ali um padrão próximo de God of War. Não mencionei, e acho que nem carece de uma menção de God of War. Acho que é um dos carros-chefes da PlayStation, então todo mundo já conhece. Gosto muito, mas não acho que seja um jogo tão importante pra mim. E também temos, nesse mesmo sistema de hack and slash na geração do PS3, os dois jogos de Castlevania. Eu acho que eles trazem uma releitura muito boa pra saga, que são os jogos da série Lords of Shadow, de um Belmont que acaba se tornando Drácula, e eu acho isso magnífico. Na geração do PS4, minha menção honrosa vai para Spider-Man e Miles Morales. São dois jogos maravilhosos, e o Miles ele se encaixa tanto na geração do PS4 quanto na geração do PS5. Mesma situação do Forbidden West, do Horizon, onde ele foi provavelmente baseado ali para ser um jogo da geração do PS5, mas eles conseguiram lançar no PlayStation 4, também ali com um certo downgrade, uma questão, né, de capar um pouquinho o jogo para ele conseguir rodar num console da geração anterior. Os dois jogos contam histórias, obviamente, do Homem-Aranha. No primeiro, a história de Peter Parker, com um desenvolvimento muito bem feito. Acho que eles trouxeram bastante da essência do que é o personagem em si, da questão das escolhas difíceis que ele tem que tomar em relação a sacrificar algo pelo bem maior. O do Miles Morales também é uma introdução muito boa do personagem na franquia de jogos, onde você joga diretamente com o Miles, né? Tem um pedacinho ali que você vê o Peter e tal, mas o jogo em si é com o Miles, e você tem todo o desenvolvimento dele como sendo o Homem-Aranha, né? Até porque o Peter acaba tendo que viajar pra fora dos Estados Unidos e deixa o Miles lá e fala, você é o Aranha agora, você cuida aí. Tudo isso desenvolveu o Miles pra vir no 2 agora, que vai sair esse ano, Spider-Man 2, onde você vai conseguir jogar um pouquinho com cada um, né? Vai ter aquele sistema de trocar de personagem que eu achei maravilhoso. Vai trazer muitas coisas aí, muitas expectativas estão sendo criadas em relação a esse jogo. E também em relação ao PS5, a minha menção honrosa vai para, acho que o primeiro jogo, de fato, do PS5 que eu joguei, que foi Ratchet & Clank, Rift Apart. Eu acho que ele conseguiu trazer, logo no comecinho ali no lançamento, tudo aquilo que a geração tem de mais importante, que é a qualidade gráfica, o desempenho e a velocidade. Então é isso, essa foi a minha listinha, meus top 10, as minhas menções honrosas, que foi praticamente um outro top 10. Então, assim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você concorda de algum, discorda de algum, se tem algum que você se lembre que falou, putz, eu acho que esse aqui deveria estar na listinha aí, comenta aqui embaixo, vamos bater um papo sobre isso. Talvez eu faça um novo vídeo, se você quiser, né, um top 10 aí, um top 15, talvez um top 5 de outras gerações, de outros consoles também, fala aí pra mim. No mais é isso, muito obrigado a todos, não esquece de curtir aqui embaixo se você gostou do conteúdo e quer mais conteúdo desse tipo. Se inscreve caso você ainda não seja inscrito no canal, você tá perdendo tempo se você não é inscrito, meu querido, minha querida. E é isso aí, muito obrigado a todos, nos vemos no próximo vídeo, valeu, falhou!